Certas coisas acontecem na nossa vida e nos machucam de tal forma que essas feridas são às vezes muito tão profundas que ninguém, nem nenhum acontecimento consegue curá-las. E como conviver com isso sem se ferir ainda mais? Atualmente na sociedade a gente vê que as pessoas fazem o mal ou prejudicam alguém e simplesmente não estão nem aí para o que fazem e não pensam que alguma hora ou outra elas podem colher aquilo que plantam, pois para quem acredita na lei da semeadura, todos sabem que tudo que aquilo que a gente planta, uma hora a gente vai colher. O plantio ele é opcional, mas a colheita não. A gente só realmente colhe aquilo que a gente planta. E por que que você ainda se fere tanto com isso? Sabendo que muitas das vezes a gente já passou por isso mais de uma vez e ainda continua persistindo no mesmo erro. Muito no âmbito profissional, a gente passa por isso, no âmbito pessoal e no âmbito também amoroso, muitas das vezes, no âmbito de diversão com os amigos, com as amizades. Vamos começar primeiro com o âmbito profissional. Por que que você ainda se machuca tanto no âmbito profissional, sabendo que muitas das vezes alguém ou algumas situações podem acontecer com você e você ainda assim ainda persiste nisso? Muitas das vezes pensamos no âmbito profissional que não temos escolha. Essa questão da escolha não acontece também só no âmbito profissional, mas nos demais. A gente acredita que eu tenho que passar por isso no meu trabalho, porque senão não vou conseguir outro. Eu tenho que passar isso no meu relacionamento, porque talvez eu não consiga outro parceiro como aquele, parceiro ou parceira. E no âmbito pessoal, você não se sente capaz de passar por determinadas situações, ou vícios, ou tentações, ou provas, porque você ainda não se sente forte o suficiente para passar por aquilo. Mas como que você sabe se não tem outro ou outra opção de trabalho, de parceiro, de mudança de hábito, se você nunca sequer começou a tentar? A definição de loucura nada mais é do que você fazer determinada coisa, ou ato ou situação, variadas vezes, e esperar que dê resultados diferentes. Então, quer dizer, se você sofre tanto por determinada coisa e ainda continua tentando, será que eu não estou com um pouco de insanidade? Acredito que muitas pessoas se perguntam isso diariamente, quando às vezes em um ônibus elas ficam se perguntando por que que todo dia eu tenho que acordar tão cedo, pegar esse ônibus, me deslocar até o trabalho, chegar lá, passar por determinadas situações durante o meu dia e mesmo assim ainda continuar fazendo a mesma coisa todo santo dia. E é bem complicado de chegar para uma pessoa que pede um conselho sobre essa situação e falar que é simples, porque na verdade não é. A vida não é simples. A vida em sua totalidade, ela é sim cheia de provas, cheia de tentações, e o acumulado disso é o que nos faz ser o que somos hoje, o que somos na verdade. E está tudo bem com isso. A gente tem que conviver com essas situações. O que não pode é a gente normalizar esse sofrimento. A gente achar que temos sim que passar por essas coisas e que não temos opções de melhorar. Então, sim, para você que escuta e está muitas das vezes em um trabalho, um emprego que você não gosta, você é capaz sim. Uma hora ou outra você vai chegar em um nível de cansaço e de exaustão tão grande que você vai perceber que nada daquilo que você está fazendo tem sentido algum. Você consegue sim, que está escutando, ter um relacionamento aonde você não se sente bem com o seu parceiro ou parceira ou com determinadas situações e que você percebe que no final, às vezes é melhor estar sozinho. Às vezes é melhor estar sozinho do que realmente mal acompanhado. Várias frases são clichês, mas que elas carregam consigo uma verdade muito profunda que no final das contas pensamos que é uma mera frase, mas na verdade não é. Carrega consigo uma profundidade enorme
e que as pessoas tentam simplificar essa verdade para que ela não impacte tão fortemente a vida das pessoas. Porque, como eu falei anteriormente, não é tão simples assim como a gente imagina. Quando alguém chega para você e fala assim: se você não está dando certo no trabalho, é só sair dele. Não é só sair dele. E as contas, como que fica? E o relacionamento, quando alguém chega para você e fala assim: é simples, é só você terminar. Mas e aí, se você tem filhos? Se você já tem uma família? Se você já tem uma moradia? Se você tem uma casa? Se você já tem uma família interligada por uma conjuntura aí de mais de duas famílias que se tornam uma só? E aí, como que chegar para os seus familiares e falar assim: não deu certo e eu estou terminando? Não é tão simples assim. E nunca, na verdade, vai ser. Mas nós temos que nos fortalecermos para que essas coisas não se tornem tão fortes quanto a gente. A gente não tem que ficar sofrendo para essas coisas que ficam repetindo, repetindo, como se fosse vários ciclos. Você tem que romper os seus ciclos. Então, quando eu sofro porque a minha moradia não é boa, não é tão simples de sair daquele meio, mas eu tenho que fazer algo para poder sair. Mas, infelizmente, o que acontece hoje em dia? As pessoas identificam o sofrimento que elas estão passando, elas identificam também que tem que melhorar nisso ou naquele ponto. Ah, se eu passo por determinado no meu trabalho, no meu emprego, o que é que eu posso fazer? Tenho que estudar, mas as pessoas não querem pagar o preço das coisas. E é esse ponto-chave. Elas sabem que estão sofrendo, mas elas não buscam sair daquilo. Eu volto a falar, não é tão simples assim. Mas você tem que começar uma hora ou outra. Imagina a seguinte situação. Eu estou com a unha encravada. Eu sei que todo dia ela dói. Eu vendo ou eu olhando para ela, não vai mudar minha realidade nenhuma. O que vai mudar minha realidade? Eu saber que aquilo dali está me infligindo uma dor diariamente, mas uma hora ou outra eu vou ter que sentir uma dor muito maior e poder resolver aquele problema. Para poder resolver um problema, infelizmente eu vou te contar uma verdade que você talvez não saiba. Muito problema ainda vai acontecer para você resolver um pequeno problema. E a gente tem que estar preparado para isso. Todo mundo já passou por um término de relacionamento e sabe o quão perturbador é você ter que terminar algo. E no meio dessa jornada, você fica se perguntando: eu estou tão cansado que eu preferia estar lá com aquela determinada pessoa, passando por determinada situação, ao invés de terminar. Mesma coisa no trabalho, mesma questão pessoal, que você pode ter algum tipo de vício, algum tipo de problema e você tem medo de enfrentar, mas você uma hora ou outra tem que enfrentar. E aí, como tomar a decisão de falar assim: agora realmente eu tenho que desencravar aquela unha. Eu sei que vai doer muito, mas eu tenho que fazer isso. Uma hora ou outra eu teria que fazer. Ou eu fazendo por livre e espontânea vontade, ou eu indo em um médico, que muitas das vezes acontece isso, que no caso, voltando para essa analogia, você voltaria para o seu amigo e perguntaria: o que é que eu posso fazer? O amigo vai lhe aconselhar, assim como o médico também. Ó, você vai ter que fazer tal procedimento, isso e aquilo outro. Mas, aí você logo pergunta: vai doer? A pergunta já é automática, né? Vai doer? E você tem que escutar que vai sim doer. Vai doer você terminar um relacionamento, vai doer você sair de um trabalho de emprego, vai doer você ter que mudar seus hábitos alimentares, seus hábitos pessoais, mudar sua rotina, mudar sua jornada, mas que isso vai trazer um resultado tão grande que talvez, muito provavelmente, vai valer a pena sim você passar por isso. E no final das contas, você não ter que ficar mais passando diariamente por essas frustrações, por essas dores. Só que nem todo mundo tem a força suficiente de passar por essas provas e passar por essas questões. E essa é o ponto ápice do que eu quero falar aqui. Por que que você se frustra tanto e não toma a decisão logo? Por que que não só eu, como trocentas pessoas falam a mesma coisa e você ainda continua insistindo no erro? E o pior, por que que você ainda se frustra tanto, sofre tanto, passa por diversas situações, vê pessoas ao seu lado tomando a mesma decisão que você deveria ter tomado
você fica triste e às vezes fica até com inveja da outra pessoa. Porque a pessoa tomou a decisão que você queria ter tomado anteriormente, você vê ela dando certo, você vê ela prosperando, mas você não consegue. Você simplesmente olha para si mesmo e fala: eu não consigo. É muito complicada a situação, mas você tem que estar ciente. O primeiro ponto, acredito eu, que se você está assistindo esse vídeo, você já sabe, alguma coisa não está bem com você. Para muitos isso pode parecer balela, mas na verdade não é. Identificar o problema, muitas das vezes para algumas pessoas, é o ponto-chave que eu vejo que pessoas com 60, 70 anos de idade chegam já na sua melhor idade, quando se tornam idosas, e ainda não conseguem olhar para si mesmas e conviver com isso. Conviver com as falhas, conviver com os acertos, conviver com as aflições, conviver com os problemas e entender a si mesmo. Então, primeiro identifique aquilo que te machuca, identifique depois o que eu posso fazer para melhorar. Volto a dizer, não é fácil a jornada, mas uma coisa é certa, não podemos normalizar o ato de sofrer. Sofrer, se autoflagelar, não é algo, como dizem no cristianismo, romântico. Não existe romantismo em se autoflagelar, em ficar insistindo em algo que você sabe que não vai dar certo. Se você está na beira de um penhasco, você ainda vai continuar andando nele até quando? Até cair? Até morrer? Até se afundar? Se você muitas das vezes convive com certas amizades, e essas amizades literalmente são um abismo, vão lhe levar sim para o abismo, amizades essas que só querem lhe sugar, amizades essas que quando você tem dinheiro, eles são seus amigos, mas quando você não tem, logo você deixa de ser. Vale a pena você ter esses amigos ou vale a pena você ficar sozinho? E muitas das vezes, esse sozinho não existe solitude. Não existe. Muito pelo contrário, você tem que entender que você sozinho é melhor do que estar com 10, 20, 50, 1000 pessoas. Porque você tem que aprender sim a conviver consigo mesmo, com suas falhas, com seus acertos, assim como eu falei. Mas você uma hora ou outra tem que passar por isso. Você tem que entender que antes de você amar o outro, você tem que se amar. Se amar é um ato tão nobre ao ponto de ser um egoísmo, só que na verdade é algo maravilhoso. Se todo mundo fosse egoísta sem ser mal para o próximo, um exemplo que eu vou falar, é uma dualidade muito grande, tá? Eu não vou sair, eu tenho dinheiro para sair, posso sair com você, mas eu não vou. E as pessoas se questionam, por que que você faz isso? Porque eu me amo ao ponto de entender que eu tenho um objetivo claro e convicto de melhorar de vida. E se eu continuar saindo com você e com a sua turma, eu não vou conquistar isso. Eu vou continuar aqui nesse canto, eu vou continuar aqui nesse local e com essa mesma mentalidade. É algo muito simples, porém muito complexo de se entender isso. Então você tem que tomar as decisões e as atitudes hoje, porque amanhã pode ser muito tarde e o tempo, uma hora ou outra, passa para todos. Eu vi isso acontecendo em minha vida, onde eu tomei decisões, acredito eu, que foram certas. Um exemplo, uma pessoa, na minha época, estava trabalhando comigo, eu estava trabalhando com o objetivo de adquirir um veículo. E a pessoa estava com outro objetivo, e está tudo bem com isso. Eu, no final de 1 ano e meio, consegui o meu veículo, e ela conseguiu o iPhone dela. E até hoje eu uso esse exemplo. As prioridades que você dá na sua vida. Será que realmente a pessoa que está sendo ruim não é você mesmo que está sendo ruim para você? Porque eu tinha meu veículo e a pessoa olhou para mim e disse: como que você conseguiu? Eu olhei para ela e perguntei da mesma forma que você conseguiu seu iPhone. Foram as prioridades que foram diferentes, mas os resultados ela quer que seja igual, quando na verdade não é. Então, pare de sofrer por tanta coisa que você já viu, já sentiu e sente atualmente
e não tem a iniciativa de terminá-las. Termine de vez, assim como eu falei da analogia da unha. Você sabe que a sua unha está encravada. Todo dia está doendo. Você vai conviver com essa dor até quando? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e espero que você consiga a resposta, porque não adianta ninguém vir ou falar para você que a resposta é isso ou aquilo, porque ninguém está nisso aqui, ó. Ninguém está na sua pele. Quem passa o que você está passando é você. Quem calça o sapato apertado que você está sentindo doer é você também. Não sou eu, nem vai ser ninguém que vai chegar para você e falar assim: a solução dos seus problemas é você pegar essa lâmpada mágica, esfregar e pedir o desejo. Isso não acontece na vida real. A vida real é, infelizmente, muito árdua, dura, e você tem que passar por isso. Você tem que entender que no final dessa sua jornada, quando você conseguir sim desencravar essa unha, vai dar um alívio. E da próxima vez que você tiver uma próxima unha encravada, pode notar que você não vai esperar tanto tempo para poder desencravar. Você não vai ficar esperando tanto ela doer, ela inflamar, para você procurar ajuda. E muitas das vezes você nem sequer vai mais procurar ajuda, porque você já procurou. Você já sabe como que tem que fazer para poder solucionar o problema. Então faça isso no seu âmbito pessoal, faça isso no seu âmbito profissional e faça isso no seu autodesenvolvimento. Ame-se primeiro, desenvolva-se primeiro, melhore a forma com que você fala, melhore a forma com que você pensa. Saia de vez dessas mídias sociais que não tem nada com que agregar na sua vida. Procure algo, alguém ou situações ou pessoas que agreguem na sua vida para melhor. E é isso o pensamento de hoje. Espero que vocês consigam se libertar das amarras que ainda lhe prendem e que prendem milhares de pessoas todos os dias e que saiba que você sim é capaz de passar por isso. Porque se eu conseguir, várias pessoas também conseguem. Não pense que você é a única que está fraco, quando na verdade não é.